Salve, salve, galera! Estamos Salve, aqui salve! diretamente de Chiang Mai, na Ainda em Chiang Tailândia. Mai, Ainda em Chiang Mai, no maravilhoso Tao Garden, continuando agora para a terceira semana da de nossa formação formação. taoísmo e tá sensacional. Cada semana melhor que a outra, vai ter um antes E um e depois. depois. Larissa e Bruno, antes e depois dessa formação aqui com o mestre Mantak Chia. Mas são cenas dos próximos capítulos que a gente É. depois compartilha com vocês. E hoje a gente vai falar de um tema muito quente, né? Quente, Relacionamentos. sempre, sempre, As pessoas procuram muito a gente, né? Como somos um casal, trabalhamos juntos, vivemos juntos, viajamos juntos, fazemos formações juntas, as pessoas costumam perguntar pra gente como que funciona esse relacionamento, curiosas, Ficam né? curiosas, afinal de contas a gente tem um convívio bastante intenso um com o outro, e como é que a gente faz então para esse relacionamento funcionar? Vocês não se cansam um do outro, da presença um do outro? E também é um tema que a gente trabalha muito no Programação Mulher, que é outro programa do Moporama, onde a gente trabalha, é um programa voltado para o empoderamento feminino, então a gente também traz a temática do relacionamento afetivo, né? Homem, mulher, ou relacionamentos afetivos, mulher com mulher, homem com homem, mas dentro da temática, então surgem muitas perguntas, né? Então, como é que vocês fazem o relacionamento funcionar? Qual é a forma do relacionamento perfeito? O que fazer para os relacionamentos darem certo? Afinal de contas, a gente vê tantos relacionamentos acabando, terminando, as pessoas ficam pouco tempo juntos, já se separam e não conseguem dar continuidade a um relacionamento. Então a gente vai falar sobre esse tema tão polêmico e tão gostoso, quente, que todos nós temos sempre interesse em saber mais, né? Exatamente. E aí a primeira coisa que a gente indo direto ao ponto é falar, não existe fórmula para o relacionamento perfeito. Vamos parar com essas coisas de fórmulas, porque cada relacionamento é único. A partir do momento que você é um indivíduo único, outra pessoa é um indivíduo único, obviamente a interação é única, né? Então não dá para falar fórmula. Agora dá para falar de outra coisa, dá para falar de padrões de desenvolvimento. Já vê que a gente adora padrão, né? A gente adora padrão. Os padrões, eles são a forma como a gente entende a Matrix, vamos assim dizer, né? Aquele filme do Matrix, que o cara vê as letrinhas caindo. Se você começa a entender os padrões que formam a nossa realidade, o nosso desenvolvimento humano, os padrões da natureza, enfim, você começa a entender e começa a poder brincar e manipular a sua realidade. Então, a gente vai hoje explorar um padrão de desenvolvimento que vai te ajudar muito, né? Pode te ajudar muito a entender os seus relacionamentos e como você pode direcionar, como você pode trabalhar, né? Na verdade, sempre o trabalho é seu trabalho pessoal. Então, vamos falar um pouco do padrão. E esse padrão, ele tem 3 estágios, são 3 estágios de desenvolvimento, né? De evolução, de aumento de complexidade. Então, você começa no estágio 1, estágio 2, estágio 3, tá? Pra gente simplificar. E aí você vai seguindo a sua vida e vai evoluindo de complexidade, o seu relacionamento também vai evoluindo de complexidade. E todo relacionamento, ele pode começar no primeiro estágio e evoluindo para os próximos estágios, ou vocês podem começar já no segundo estágio. Isso vai depender muito do desenvolvimento, nível de amadurecimento de cada uma das pessoas que compõem esse relacionamento, do que você busca nesse relacionamento. Então, cada um pode começar ou do primeiro e seguir para o segundo, terceiro, ou já iniciar no segundo estágio e ir para o terceiro, ou até mesmo iniciar no terceiro. Muitas vezes acontece os relacionamentos começarem no primeiro estágio e ficarem ali para sempre, e aí chega uma hora que o relacionamento não sustenta e ele se desfaz, né? Então, quando a gente está falando de estágios de evolução do relacionamento, nós estamos basicamente falando então do primeiro estágio, que está relacionado com a dependência. E a dependência é onde se encontra a maior parte da humanidade, tá? Os relacionamentos baseados no primeiro estágio de dependência, onde a maior parte das pessoas e dos relacionamentos se encontram. E antes da gente entrar, então, propriamente nos estágios, explicar cada um deles, para que você possa, então, identificar em qual estágio você está no seu relacionamento, é importante que a gente sempre lembre que relacionamentos, e aí não apenas relacionamentos afetivos, mas todos os relacionamentos, e principalmente os relacionamentos afetivos, amorosos, eles são um instrumento de evolução muito poderoso que a gente tem aqui na nossa experiência como seres humanos. Seres sociais que somos. É na relação que a gente pode, então, ter a oportunidade de se desenvolver, de evoluir, de amadurecer, e a gente pode agradecer muito, porque todas as pessoas, elas são grandes espelhos do que a gente precisa olhar, trabalhar, e dentro do relacionamento afetivo pode ser muito desafiador, porque justamente por isso, aquela outra pessoa, ela traz pra gente muito das nossas questões que a gente precisa olhar. Muito né? mesmo. Muito, independente dos estágios que você esteja, né? O primeiro, o segundo, o terceiro. Então é bom a gente sempre olhar com esse olhar de
que a relação é um instrumento de evolução, porque aí a gente também já desmistifica um pouco dessa questão do relacionamento idealizado e da fórmula do relacionamento, porque cada um vai ter o seu próximo, o seu próprio desafio. Exatamente. Né? E aí falando um pouquinho dos estágios, então. Então, começando pelos estágios. O primeiro estágio de dependência. Então, esse acho que é bastante fácil de entender, mas e esse é o estágio onde a maioria das pessoas estão hoje em seus relacionamentos. A maioria das pessoas no mundo estão no estágio de relação de dependência. É fácil de entender, mas ele tem as suas, vamos dizer assim, tem que ir abaixo da superfície para a gente realmente entender. Relacionamento de dependência é quando você busca na outra pessoa algo que você não tem, ou que você acha que você não tem. Então você busca no outro um preenchimento de algum vazio existencial, de alguma coisa que você precisa trabalhar. Então você exige do outro algo. Então você se aproxima do outro porque você sente que o outro pode te dar esse algo. Isso acontece numa camada muito inconsciente, né? Assim, as pessoas sutil. Não têm... É muito difícil ter clareza de que você tem uma necessidade não preenchida, por exemplo, de reconhecimento, ou de aceitação, ou de amor. E você está sempre projetando isso na outra pessoa, esperando que essa pessoa, então, supra essa lacuna, essa necessidade emocional que você ainda tem, porque ainda é uma lacuna do seu desenvolvimento. E esse estágio ele é bastante importante porque é na relação de dependência que você começa a perceber, o outro te mostra o que você ainda precisa trabalhar em você. Então a grande pergunta aqui é, por que eu estou com essa pessoa? Né? E aí você tem que ser bastante honesto e profundo nessa sua resposta, porque isso vai te sinalizar aquilo que você precisa trabalhar em você. Enquanto você não trabalhar essas questões em você, você vai continuar buscando relacionamentos dependentes. Pode mudar a pessoa, mas a busca emocional, a busca de aquilo que você acha que falta em você, continua. Então os padrões de relacionamentos eles se repetem. Né? Então relacionamento ciumento, aquela pessoa que está sempre tem algum namorado ou namorada que é ciumento, ou ela é ciumenta, possessivo, ou enfim, controlador, uma série ou competidor, né? Aquele casal que compete entre ou si, ou submisso, tem então sempre o papel da vítima, do agressor. Essas dinâmicas de dependência, elas vão, cada relacionamento que você tem, se você ainda está nesse estágio, elas vão se formar. Sempre o padrão vai se repetir, porque você vai buscar, inclusive, relações onde você consegue suprir aquela necessidade que não está atendida na sua vida ainda. Exatamente. Então esse é o primeiro estágio. Então esse é o primeiro estágio e é muito importante trabalhar. Então quais são as relações? Esse é a porta para o seu autoconhecimento, para o seu fortalecimento interno e para o seu empoderamento. Né? Enquanto você buscar no outro a energia que você acha que você não tem em você está puxando a energia do outro, você está numa relação dependente, e o outro faz a mesma coisa. Quando a gente você começa a se suprir, a ter essa autoestima, autoconfiança, a ter esse empoderamento, a ter esse centramento e preenchimento de que sim, você é um ser autônomo e independente, você começa a entrar então no segundo estágio, que é independência. Né? A independência, eu sou um ser preenchido das minhas energias, suprido das minhas energias masculinas e femininas, eu consigo sobreviver, viver de forma autônoma e individual, sem dependência de ninguém. Isso não significa que você vai virar um ermitão e vai virar numa caverna. Se você quiser, você nem significa que você não é capaz de ter uma relação afetiva, com carinho, com amor, não é isso. É porque você está nesse estágio, então, onde você está plenamente suprido, você não busca no outro o preenchimento, e o outro também não busca em você o preenchimento, vocês são seres independentes. E essa aí é a porta para o terceiro estágio. E o terceiro estágio, ele se abre quando esse pensamento ele começa a se tornar natural, você não sente desconforto com esse pensamento aqui. Estamos juntos porque temos a liberdade de estar separados. Se isso ainda é uma coisa muito difícil de você entender, não, peraí, a gente tem um compromisso aqui, a gente é casado, a gente tem uma coisa... Não, a gente tem um compromisso, não é estamos juntos porque temos a liberdade de separar, estamos juntos porque temos esse compromisso. Você ainda não está entrando no estágio de interdependência, porque quando você pensa, estamos juntos porque temos a liberdade de estar separados, é porque eu tenho, então, a vontade, o livre-arbítrio de oferecer para ela algo que eu tenho de melhor e ela oferece para mim algo que ela tem de melhor, e juntos esse sistema dinâmico
ele pode crescer e pode evoluir, e por isso que não cansa. Porque, na verdade, eu não estou buscando algo que eu não tenho, e nem ela está buscando algo que ela não tem. Eu já estou preenchido e eu estou oferecendo para ela de forma totalmente deliberada E por- aquilo que eu tenho de melhor para outra pessoa. de forma consciente e não inconsciente, que é o primeiro estágio. Você tem estágio de dependência, ele é muito inconsciente, às vezes você não sabe qual é a relação de dependência que você tem com a pessoa, por isso que é importante você trabalhar e ir a fundo e fazer as perguntas: por que eu estou com essa pessoa, por que eu estou com essa pessoa, qual o padrão dos meus últimos relacionamentos, para você entender o que você ainda precisa trabalhar em você, desenvolver em termos na sua dinâmica psicológica, né, no seu interior, para você então conseguir o fortalecimento e a independência, e aí sim você abrir para a interdependência, que é a doação do seu melhor. E a interdependência, ela está crescimento. muito relacionada com você se dar sem esperar. E essa é uma dinâmica que vai, então, a pessoa se doa, e quanto mais você se doa, você percebe que com mais você recebe, porque os dois estão nessa relação justamente para crescer, evoluir, se fortalecerem juntos. Então, por isso que não é uma relação que cansa, como o Bruno falou. É uma relação que está sempre te impulsionando, é uma mola propulsora. Então, ela vem também como um veículo de evolução, assim como os demais estágios. Todos os estágios são importantes para a gente, são importantes ferramentas para o nosso processo de evolução e de amadurecimento emocional, né? E quando a gente fala do estágio de dependência, acho que é bom citar isso, né? O estágio de dependência, ele é uma relação infantil, sim, porque ele está relacionado a questões que você não resolveu, não foram supridas lá na sua infância. Né? Então, quando você nasce, você tem essa dependência, você tem o amor dependente da sua mãe, do seu pai, e aí você tem todas as necessidades que você precisa de amor, de aceitação, de reconhecimento, que de alguma forma ou não foram supridas, ou você entendeu que não foram supridas, e você leva essa mesma dinâmica infantil de dependência e de buscar no outro para o relacionamento afetivo. Né? Então, qual que é a chave para você sair do nível de dependência? É justamente trabalhar essas questões da infância que não foram bem resolvidas. São sempre suas, então o relacionamento sempre começa em você e não no outro. O relacionamento é sempre sobre mim, não é sobre o outro. É verdade. Acho que esse é um grande ponto, né? O outro é um veículo, é um espelho para que você possa olhar para você mesmo. Exatamente. Né? E aí você vai ganhando essa autonomia, né, esse empoderamento, e a partir daí então você começa... E aí quando você entra no estágio de interdependência, que é muito interessante, as relações que começam a surgir na sua vida, elas são baseadas em valores compartilhados, em propósitos compartilhados, em visões de mundo, em visões de futuro, às vezes compartilhadas. Você começa a sintonizar e aí você começa a oferecer o seu melhor, porque você sente que aquela pessoa tem o mesmo valor, tem o mesmo propósito de vida, está na mesma pegada, vamos assim dizer, que você, e aí começa essa troca, é uma troca. Né? Começa uma troca. E essa é uma troca onde 2 mais 2 igual a 5, porque é uma dinâmica sistêmica que o todo é melhor do que a soma das partes. É maior do que a soma das partes, né? Porque nós somos melhores juntos justamente porque a gente estimula no outro esse contato com o que o outro tem de melhor. E aí muitas pessoas podem assim perguntar, né? Então, tudo bem, então já que depende de mim, eu estou fazendo a minha parte, mas mesmo assim, dentro da minha relação, eu não consigo ver que a outra pessoa está caminhando para o mesmo propósito, está fazendo a parte dela, então... Né? Eu faço a minha parte, mas o outro não faz a parte dela. Né? Então, assim... Já tem uma relação de dependência aí. Exatamente. Quando você está esperando que o outro ele tenha que fazer a parte dele, então ainda existe uma relação de dependência. É um discurso de vítima. Né? Eu sou Porque a vítima. Quando você está fazendo a sua parte e você está tranquila em fazer a sua parte, você sabe que está fazendo a sua parte, você não espera do outro. Acho que a palavra que entra aqui é esperar, ou expectativa, eu espero que o outro faça. Então eu estou fazendo a minha parte, eu espero que o outro faça dele também. Então aí ainda existe o estágio da dependência. Estou esperando que o outro faça para mim aquilo que é importante para mim. Né? Se você faz o autotrabalho, se você faz o seu autoconhecimento, isso é o máximo que você pode fazer. É o máximo. Né? Se o outro não está engajado, ele não tem um interesse no autotrabalho, não tem um interesse nessa exploração interna, você nunca vai poder forçar outra pessoa, e você não tem essa... E você não tem esse direito. Você não tem esse direito, você não é melhor do que ninguém. Então, o que você pode fazer é o autotrabalho. Ao fazer esse autotrabalho, você começa naturalmente a inspirar, você começa naturalmente a transbordar.
E essa inspiração pode ajudar o outro a buscar o autotrabalho também, o autoconhecimento. E se isso não acontecer, e se esse relacionamento não está servindo mais ao seu desenvolvimento, você tem que pensar, para que serve esse relacionamento? Por que eu estou neste relacionamento íntimo e amoroso, né? É sempre uma pergunta. É sempre uma pergunta. É sempre o que eu tô buscando. Então, assim, se você tem questões em relação ao seu relacionamento que você queira olhar hoje, que é um ponto de incômodo, a primeira pergunta que você pode se fazer é: por que eu estou nesse relacionamento? A que ele me serve? Uhum. Responder essa pergunta com bastante honestidade, porque é dessa pergunta que você vai conseguir identificar em qual estágio de desenvolvimento do relacionamento você está hoje. E você também consegue identificar se uma parte está indo para um lado, se outra parte está indo para outro lado, ou se vocês estão indo para o mesmo propósito juntos. E aí você então tem uma escolha nas mãos. Ou então, de fato, continuar comprometido com o seu processo, e isso é o que naturalmente inspira as outras partes a também se engajarem com seus próprios processos, você também tem a escolha de não estar mais nesse relacionamento. Uhum. E aí sempre uma escolha de cada um. Umas escolhas com as suas consequências, mas escolhas conscientes são as melhores escolhas que você vai fazer na sua vida, porque você vai ter sustentação. Quando você faz uma escolha consciente, você tem sustentação para arcar com as consequências que venham dessa sua decisão, né? Relacionamento é sempre um assunto, mas assim, essa forma mais direta e sei lá, e honesta que a gente pode falar sobre isso. O processo todo relacionamento é um processo de autoconhecimento, e esse autoconhecimento ele vai progredindo em etapas, e quando os dois caminham juntos nessas etapas, a coisa flui. Quando os dois não caminham juntos nessas etapas, muito provavelmente acontecerá um rompimento ou o sofrimento. A frustração, o sofrimento que vem da tensão de diferentes objetivos e prioridades. Isso, assim, inclusive, isso é um ponto, né? Que quando eu sei que é difícil falar isso, mas assim, quando qualquer casal começa um relacionamento, acho que a primeira coisa que deveriam fazer, tipo, qual é o nosso propósito, né? A gente tá indo para o mesmo propósito juntos, independente do que seja. Construir uma família, ter filhos. Quais são os nossos valores? Viajar o mundo, ou focar na carreira. Não importa, mas nós estamos caminhando para o mesmo sentido, né? Nós temos um alinhamento de valores, a gente valoriza as mesmas coisas, porque se isso em algum ponto começa a desalinhar, ou já começa desalinhado, foi o que o Bruno falou, é essa tensão, justamente porque existe um querendo ir para um lado, o outro querendo ir para o outro, e aí sempre... E aí o compromisso, as amarras sociais, as dependências... Elas fazem com que as pessoas continuem dentro daquela estrutura, sofrendo. Exatamente. Então é isso. Então, 3 estágios: dependência, independência e interdependência. E o que eu busco nesse relacionamento? É sempre essa pergunta que você tem que fazer. Espero que isso ajude você a ter mais clareza, mais lucidez a respeito dos relacionamentos que você vive hoje e dos próximos relacionamentos que você vai ter na sua vida. Isso aí. Beijos, abraços. Nos vemos na próxima semana. Beijo. Tchau. Tchau.